Olá, tudo bem? Meu nome é Renata Castro, eu sou coach e mentora de coaches. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que tá na moda, vamos colocar assim, tá na onda do momento. Vou falar de crenças, né? O que que são crenças, né? Quando a gente para pensar o que que é crença, né? Crença nada mais é do que tudo aquilo que a gente acredita como se fosse uma verdade, né? Então, a gente acaba nem questionando as nossas crenças, porque para nós aquilo é uma verdade absoluta, né? Então, para que ficar questionando algo que para nós é uma verdade, né? Então, são pensamentos que a gente carrega, são conceitos, vamos colocar assim, conceitos que a gente vai recebendo, né, desde a nossa infância, da qual a gente vai gravando no nosso subconsciente, e aquilo para nós se torna uma verdade absoluta, né? E por que que quando a gente cresce, né, já que as crenças vêm desde a infância, por que que quando a gente cresce a gente também não traz ela à tona para questionar essas crenças? Óbvio, isso é uma coisa muito, muito óbvia. As crenças, geralmente, elas acabam ficando mais arraigadas até os nossos 7 anos. Então, todo o nosso modelo, né? Quando a gente nasce, é como se a gente tivesse um software zerinho, prontinho, só para começar a receber e assimilar a informação. Então, conforme a gente vai crescendo, então, assim, o principal modelo que a gente tem, né, são os nossos pais ou os nossos cuidadores, aquelas pessoas que nos criaram. Então, elas vão acabar colocando, né, na nossa cabeça as crenças que eles mesmos têm, né? Então, eles vão passando, é aquilo que a gente fala. Quando a gente olha assim para uma criança ou o comportamento de uma criança, né, geralmente ela traz os comportamentos dos pais ou dos cuidadores, né? Então a gente fala que a criança é o reflexo dos pais. E é verdade, por quê? Porque ela acaba assimilando o modelo cognitivo daquela pessoa, né? A maneira dela pensar, a maneira dela agir, a maneira dela se comportar em determinadas situações. Então tudo isso vai gravando, né, nesse software, né, que é a nossa cabeça, né, que é o nosso consciente, o nosso subconsciente, vai assimilando todas aquelas informações e aquilo para nós é uma verdade absoluta. E até os nossos 7 anos de idade, a criança ela não lida com o lado esquerdo do cérebro, é como se ele tivesse adormecido, né? Então a criança ela não tem desenvolvido ainda o lado racional, por isso que ela não questiona, né? Às vezes tem uma fase que geralmente é dos 4 até os 5 anos, que é a fase do porquê, né? Que deixa a mãe doida. Inclusive, meu filho, mais um aninho, ele já começa a entrar nessa fase, mas eles perguntam tanto o porquê, não no intuito de questionar, mas sim na curiosidade de saber realmente o porquê daquilo, né? Por que que eu não posso? Mas por quê? Mas por quê? Então, eles nunca ficam satisfeitos com a resposta, né? Por conta dessa curiosidade que eles têm de cada vez mais desbravar, né? Descobrir o mundo à volta deles. Então, até os 7 anos, eles não. O lado racional está adormecido. Então, tudo, eles são uma esponjinha. Tudo que eles vão absorvendo, para eles é uma verdade absoluta. E como toda verdade, a gente não questiona. Por que é? Né? Por exemplo, por que, que você não pode fazer tal coisa? Simples, por que não? Né? A gente não para questionar, a gente não para ver se realmente aquilo que a gente acredita como uma verdade é realmente uma verdade, né? Então, por isso que muitas crenças vão acabando ficando tão arraigadas no nosso subconsciente. Por quê? A gente capta essa crença, né, dos nossos pais ou do nosso cuidador, e a gente vai carregando aquilo ao longo da vida. E o que que a gente faz? A gente só vai alimentando mais ainda aquela crença, né? Pelo fato daquilo ser uma verdade para nós, toda vez que a gente acaba entrando num embate ou que aquela crença vem à tona, a gente só alimenta mais ainda ela para que ela se fortaleça, porque é aquilo que a gente entende como verdade, sabe? Isso é o modelo, né? E com isso vai construindo um modelo cognitivo, né? Quando eu falo modelo cognitivo, eu estou me formando em terapia cognitiva comportamental, que estuda exatamente isso, né? Esse modelo cognitivo, como se formam as crenças, da onde que se originam as crenças,
Você sabia que as crenças não é só um pensamento, ela tem toda uma estrutura, né? Nós temos as crenças centrais, e aí tem as classificações dessas crenças centrais, tem as crenças intermediárias, desculpa, falei crenças, né? As crenças intermediárias, e dessas duas vem o nosso pensamento automático, que é o que a gente fala, que todo mundo chama de crença, né? Na verdade, essas falas que a gente vai pegando ao longo das sessões não são a crença em si, são pensamentos automáticos que as pessoas vão soltando, por quê? Porque aquilo é uma verdade para ela e às vezes ela nem se dá conta do que ela falou, né? Ela solta aquela frase clássica, né? Ah, eu não consigo, eu não mereço, ou dependendo do contexto, né? Outra frase, e aquilo você fala, é uma crença. Não, na verdade aquilo não é uma crença, aquilo é um pensamento automático, né? Tudo isso eu venho ensinando na minha mentoria, Exterminando Suas Crenças, né? E eu vou começar a fazer alguns vídeos dando esse tipo de conteúdo, né? Até para agregar mais ainda valor e até para o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Quem ainda não me conhece. Então, ao longo dessa. Eu não vou prometer dessa semana, porque eu já falei isso em outro vídeo. Eu tenho uma crença de gravar vídeo, para mim, sempre quando eu vou ligar a câmera já é muito difícil, né? Mas enfim, eu já estou trabalhando nessa crença e superando cada vez mais. Então, hoje eu só quis trazer isso. Por que que as nossas crenças são tão difíceis de alterar? Exatamente por isso, porque para nós é uma verdade que vem desde lá da infância, né? Então, como as criancinhas não, nós quando crianças não usamos o nosso lado racional, a gente não questiona, a gente simplesmente acata aquilo como uma verdade e segue a vida, né? E esse seguir a vida é que nos atrapalha quando a gente vira adulto, né? Principalmente crenças assim, em relação a dinheiro, em relação a merecimento, em relação à capacidade, né? Então, assim, fica até aqui o recado. Hoje eu dou graças a Deus, dou mesmo, graças a Deus, porque hoje eu tenho clareza e conhecimento para criar o meu filho, que tem 3 anos, de uma maneira diferente da que os meus pais me criaram, né? Não estou culpando meus pais, não estou culpando os avós os meus avós, porque eles simplesmente fizeram o que eles sabiam fazer naquele momento, entendeu? E eu sou muito, muito grata aos meus pais pela criação que eles me deram, né? Sempre procurando acertar, né? Porque pai e mãe nunca faz algo errado de propósito, né? É sempre no intuito de acertar. Eles fazem o melhor que eles são. Não vou falar que eu não erro com meu filho, porque eu também erro, sou ser humano e eu tô em constante evolução, né? Mas hoje eu tenho mais clareza e consigo já tratar algumas, vamos colocar, crenças que provavelmente eu colocaria nele. Então, rapidinho, só para encerrar esse vídeo, né, e ele não ficar tão longo assim, vou te dar um exemplo. Estava aqui na minha casa, desde quando eu me separei, eu voltei a morar com os meus pais, né? Que foi até uma alegria para eles, até uma renovação por conta do meu filho, né? Do Giovanni. Enfim, tá, a gente estava na sala num sábado de manhã, né? E o Gigi foi e viu um dinheiro que o meu pai meu pai deixou em cima da mesa, enfim, ele foi lá e pegou esse dinheiro, né? E o meu pai já logo, né? Filho, não pega esse dinheiro, ele é sujo. Aí eu fiz assim, não, pai, pelo amor de Deus, não fala isso pro Giovanni. Giovanni, beija o dinheiro, depois a mamãe lava a sua boca. O dinheiro é nosso amigo, o dinheiro é muito legal, entendeu? Por quê? Porque é óbvio que meu pai estava querendo dizer que a cédula, né, era suja, e é suja, né? Mas qual é a crença que a gente já assimila? Que dinheiro é sujo, né? Então, na hora eu ainda brinquei, desconstruí aquilo numa brincadeira com o Gigi. Falei, não, filho, pode até dar beijinho, depois a mamãe lava a sua boca. Mas o dinheiro é nosso amigo, né? O dinheiro, a gente tem que fazer uma amizade eterna com o dinheiro, né? E não dizer que ele é sujo e todas as coisas que a gente traz, né? Então, só para a gente ter ideia da importância da gente se policiar para que a gente não passe essas crenças, né? Porque a criança ela não sabe que meu pai estava, por exemplo, meu filho não sabia que meu pai estava querendo dizer que a cédula era suja, né? Porque passa na mão de muita gente, enfim. E na cabecinha dele, o que ele ia assimilar? Que o dinheiro é sujo, entendeu? Então, a importância da gente ter uma criação mais assertiva em relação aos nossos filhos, porque aí sim, nós vamos começar a construir um mundo assim muito, muito melhor, tá certo? Então, se você curtiu o vídeo, dá uma curtidinha aqui,
compartilhe esse vídeo para alguém, compartilhe esse vídeo para pais que tenham filhos pequenos, enfim, até para eles entenderem a importância da gente ter uma criação mais assertiva, né? E não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, se for aqui no YouTube, se inscreve no canal, se for no Face, dá uma curtidinha aqui. E eu quero também falar que eu tô com a terceira turma aberta, com as inscrições, né? Desculpa, da terceira turma da mentoria Exterminando Suas Crenças abertas. E é só você clicar em algum lugar aqui que vai ter o formulário para você fazer a aplicação, e aí eu entro em contato com você para passar maiores detalhes sobre a mentoria, como é que funciona, quantos encontros, valores e tudo mais, tá bom? E gratidão por você ter me ouvido até aqui. E se você quiser também deixar sugestão, crítica, enfim, algum comentário, eu também é super bem-vindo e eu vou com certeza responder, né, tirando dúvidas e tudo mais, tá certo? Um forte abraço e até mais!